O assunto agora na Agricultura BR é café. Nós vamos falar de mercado também, mercado que vem bastante volátil no cenário internacional, tanto para a arábica quanto para a robusta. E nós vamos saber um pouco agora da produção de café arábica no sudoeste de Minas Gerais. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora pela internet, ao vivo, com Fernando Barbosa, meu amigo que participa desta edição de Agricultura BR. E, Fernando, boa parte dessas oscilações que a gente vê, elas estão muito ligadas a estimativas de produção de café, em especial em Minas Gerais, que é o maior produtor, se fosse um país, do mundo. Né? A gente pode colocar dessa forma. As especulações vão desde uma produção maior até também de uma produtividade maior. Como é que você está vendo essa relação aí na sua área de produção, na sua região? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde e boa tarde a todos. Bom, o que a gente tem observado esse ano, a gente tem que voltar um pouquinho lá na questão, principalmente na época da florada. Foi uma florada até que a gente observou desuniforme, né? Nós tivemos aí 2 floradas praticamente e depois algumas esporádicas, justamente pela a questão climática, que teve uma elevação de temperatura, onde que fez com que os internodes e até mesmo algumas ramas de café vieram a fazer com que tivesse uma questão de novas floradas esporádicas depois em meados de dezembro e janeiro. Até então, as previsões que se falava de uma super safra, a gente não observa isso, até mesmo porque nós tivemos aí um período de isolação térmica, né, até aquecimento, e aí muito dos chumbinhos, chamados cafés, vieram cair. Então, se falava numa produção de 10% a 20% a mais do que era esperado, né? É lógico, várias projeções ainda está sido ainda para ser analisado, porém agora chegou o período da safra, período da colheita, onde que nós vamos ter essa precificação, até mesmo saber qual que vai ser a quantidade, né, que a gente vai estar colhendo. Tivemos aí agora, há uns 2 meses atrás, tivemos chuvas também, onde que nesse mês anterior de abril, fizeram com que acelerou esse processo de maturação. Com essa aceleração, nós tivemos aí algumas chuvas também e aí vieram cair alguns cafés já em fase de granação. Então, muitos produtores já comentam justamente que aquela safra que a gente poderia ter numa pontualidade de 10% a 20% a mais, talvez não vai acontecer, principalmente na questão do arábica. Estou falando aqui numa região sudoeste de Minas, onde tem 10% da produção de Minas Gerais, né? Então, a gente observa que muitos associados vêm comentando e relatando que as primeiras agora, as maturações e colheita, que já fizeram o beneficiamento, já tiveram aí uma certa quebra, né? Uma perca. Fernando, como é que está esse café, então, que vocês hoje estão tendo, principalmente na sua região produtora, em relação ao tamanho dos grãos, aquilo que está sendo produzido? Como é que você está avaliando este momento da produção? Bom, nós temos alguns associados, eu estou falando agora a nível de associação, que já tiveram uns beneficiamentos de café. Só para se ter uma ideia, a gente antecipou com os análises dos associados que vieram relatar que o ano passado nós tivemos uma colheita aí próximo de junho e julho. Então, só para se ter ideia, esse associado ele colheu o ano passado, de 1º de julho. Esse ano antecipou 2 meses. Já veio colher agora já entre abril e maio, né? Então, iniciando agora em maio, o que aconteceu nessa safra? Nós tivemos aí o relato dele, que o ano passado ele teve uma quebra de 23%, esse ano 25%. Já em questão de peneira, só para você ter uma ideia, esse ano já foi frustrativo, porque a quantidade de peneira dele foi muito pequena. Então, teve um outro associado até que relatou, justamente um parceiro nosso, que na chegada do café no armazém, a peneira não tinha, 0 de peneira, 17 acima. Isso nós estamos falando no mercado de exportação.
É lógico que ainda está cedo ainda para mensurar, né, e até mesmo para quantificar, porque são pontos relativos, são pontos que estão sendo divulgados, como sendo falado agora, porém já é uma realidade já frustrante. Em questão de bebida e questão de qualidade, não está interferindo, até mesmo porque os grãos de cafés, ele recebendo o processo de maturação, ele vai recebendo os seus teores de açúcar e assim a qualidade não interfere. Porém, a questão de granulometria, a parte que é o tamanho do grão de café, isso sim já está influenciando. Fernando, uma outra questão sobre café, sobre o que vem acontecendo com o mercado. Como é que vocês estão negociando? Como é que está a comercialização? E essa comercialização, como ela tem sido precificada, tem sido a contento do cafeicultor? Bom, a gente observa dois pontos. O pessoal já está se preparando, até mesmo através de antenados junto com o mercado. Muitos já estão fazendo as chamadas travas antecipadas e até mesmo fazendo com que quando tem uma elevação de preço e esses picos de alto, o pessoal já estão aproximando das travas, realizando travas, né? Até mesmo porque rapidamente esse mercado pode alterar. O mundo todo modificou a forma de beber, ou melhor, de degustar os cafés, né? Até mesmo os brasileiros. Então, os blends, chamado blend robusta e arábica, isso tomou gosto. Como o robusta esse ano, o chamado até o Conilon no Brasil, robusta até internacional, tiveram aí a questão climática afetando. Então, o blend no Brasil, junto com o arábica, certamente ele chegou a patamares mais elevados esse ano. E nas oportunidades do arábica, sabendo que o custo de produção esse ano um pouquinho menor do que a safra passada, certamente os produtores anteciparam, já realizaram algumas travas, chegando aí a um pique de R$ 1.300, R$ 1.320. Então, nessas oportunidades, o pessoal já está muito atento, até mesmo o custo de produção, aqueles que já têm o custo de produção, e esses já estão realizando, fazendo as travas antecipadas. É lógico, essas travas são 30%, né? Não é relativo sobre a produção da safra geral, porém, há fundamentos que a produção ela vai ser positiva no sentido dos produtores ter o produto. E nesse sentido, certamente, que as oportunidades esse ano, eu acho que vai ser melhores. Até mesmo, eu acredito nos fundamentos, que esses patamares de preço acima de R$ 1.000, ele vai ter uma certa liquidez para os produtores conseguir chegar no período até término da safra com garantia. Uma questão também, eu vi pessoalmente contigo em áreas de produção de café, mas sobre a seleção desses cafés, né? Quando a gente fala de acima de R$ 1.000 a saca, mas a gente está falando de um tipo de café, existem vários tipos de cafés que vocês são capazes de produzir, e isso tem muito a ver com o tamanho da peneira. Como que é essa classificação aí, falando para o público que não é produtor de café também? Bom, é simplista se a gente for analisar em classificação. Que aqui praticamente cada armazém tem o seu método de classificação. Hoje nós seguimos a classificação oficial brasileira, né? Que praticamente analisa mais parte de peneiras e defeitos. Porém, nós temos aí a parte de exportação, que é uma classificação chamada SCA. É uma escala onde que tem para achar os atributos, principalmente a nossa região, como tem as organizações das regiões brasileiras de origem controlada, frisa muito para que os produtores conheçam seu produto, né, através de certificação, através de curso, e assim colocar esse café lá no mercado, fazendo com que o consumidor final, a hora que ele chegar na prateleira, ele comprar aquele produto, ele, através de um celular, ele põe no QR Code, né, que tem um selo de origem controlada, onde que vai rastrear ponto a ponto até chegar no produtor. Então, através desse QR Code, através desse selo de origem controlada, ele vai ver todo o processo de manejo que essa propriedade elaborou para chegar num produto de qualidade lá na gôndola no mercado. Então,
esses produtos são feitos com muita forma de qualidade e até mesmo de uma forma muito consciente. Os produtores estão cada vez diminuindo a parte química, né, visando um mercado já sustentável, visando um mercado mais exigente, e esse mercado ele veio já querendo saber de onde que é a produção. Então, os manejos no terreiro, manejo na lavoura, até mesmo os cuidados, eles são muito bem tecnificados para entregar um produto de excelência para o consumidor. E o consumidor está cada vez mais atento a esse mercado. Saber de como que é feito, de que forma é feita, e também saber que aquele selo de origem controlada ali agrega valor, porque certamente ele passou por todas as etapas visando a questão da qualidade. Eu vou te fazer uma última pergunta, porque a gente está tendo participação de público, e o Virgílio Neto, sojicultor em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, ele está perguntando se existem cafés comerciais com qualidade e qual seria o critério para a escolha desses cafés. Café, então, eu estou entendendo que é aquele que vende no mercado. Sim. Hoje é muito notório que quando esses cafés que chegam no mercado, então ele passa por um processo, né, de torra. Então, aqueles cafés de melhor qualidade, certamente são vendidos com uma questão de sensorial e até mesmo o produtor ficar atento na hora que ele for comprar o seu produto lá na gôndola. Porque se ele já é feito de uma forma extra forte ou talvez uma torra mais forte, esse café provavelmente ele tem um processo de blend com outros cafés e até mesmo cafés inferiores. Então o processo de torra dele é mais elevado para tirar até a questão de amargor. Os cafés de qualidade, você observa que na gôndola geralmente ele tem os selos, né? E até mesmo os que não têm selo, é só observar a torra média ou talvez uma torra clara, onde que observa que aquele café é de melhor qualidade, que é um teor de açúcar melhor, você pode tomar até sem açúcar. Então, os cafés no Brasil, o Brasil ainda tem a cultura de tomar cafés inferior, até mesmo pelo processo de torra. Mas está mudando o conceito, até mesmo os jovens procurando através de aplicativo, através de internet, e até mesmo surgindo várias marcas de cafés, justamente incentivando os consumidores a ficar atento aos cafés de qualidade. É lógico que o Brasil tem que vender todos os seus cafés, né? Porém, o consumidor ficar atento justamente lá, virar o rótulo, né, do seu café e procurar. Se ele for um café que a torra é mais escura, ele é um café muito comum. Então, é um café mais forte. Certamente há um excesso e ele possa ter que colocar açúcar. Se for um café de qualidade, ele pode até isentar de açúcar e assim ele vai costumeiramente tomando esse café e até mudando o seu hábito para cada vez mais tomar um café de qualidade.